Imagine só, enquanto o mundo prende a respiração esperando por sinais de paz, o presidente dos Estados Unidos solta uma bomba diplomática. Segundo ele, Moscou estaria a poucos passos de sentar à mesa de negociações com Kiev. Mas será que a Rússia realmente está pronta para baixar as armas? Enquanto Trump fala em diálogo, os céus da Ucrânia se enchem de mísseis e drones, numa ofensiva calculada para mergulhar o país na escuridão. Ataques que não poupam hospitais, escolas ou usinas, tudo que mantém a vida funcionando. E o mais cruel, essa escalada acontece justamente às vésperas do inverno, quando cada watt de energia vale ouro. O comandante das Forças Armadas Ucranianas, Oleksandr Syrskyi, não esconde a gravidade da situação. Nos últimos meses, a Rússia multiplicou por 30 o número de ataques aéreos, mirando sem piedade a infraestrutura crítica. A defesa antiaérea tem feito um trabalho admirável, interceptando 74% dos alvos, mas isso não é motivo para relaxar. Afinal, o que está em jogo não são apenas números, são vidas, são cidades inteiras à beira do colapso. E enquanto Kiev luta para manter as luzes acesas, Moscou sofre suas próprias baixas. Um caça MiG-31, aeronave de elite projetada para interceptar bombardeiros, caiu durante um treinamento rotineiro. Os pilotos sobreviveram, mas o incidente escancara uma realidade incômoda. A aviação russa está se desintegrando, vítima de falhas técnicas e desgaste. Este ano, já são 4 aeronaves perdidas fora de combate, um Su-34 no sul, um Su-25 na Sibéria, um Tu-22M3 em abril. A máquina de guerra russa rende, mas não para. Enquanto isso, no Oriente Médio, um raio de esperança surge entre o fogo cruzado. Israel e o Hamas finalmente chegaram a um acordo para um cessar-fogo temporário, com a libertação de reféns e a retirada gradual das tropas israelenses da faixa de Gaza. O primeiro-ministro de Israel não escondeu o alívio. Hoje celebramos uma das maiores vitórias desta guerra, o retorno de nossos reféns, vivos ou mortos, como uma só família. Mas o acordo, mediado pelos Estados Unidos, ainda é frágil. Os detalhes mais espinhosos, como o futuro de Gaza e o desarmamento do Hamas, continuam em aberto. E as palavras do governo israelense deixam claro: se o grupo não se render pacificamente, a força será usada sem hesitação. O Hamas será desmantelado e Gaza desmilitarizada. Se for fácil, ótimo. Se não, será a força. Mas a ameaça não vem apenas dos campos de batalha. Na Europa, uma nova sombra se ergue, drones carregados de explosivos, prontos para semear o terror. Na Bélgica, 3 jovens foram presos sob suspeita de planejar atentados contra figuras políticas, incluindo o primeiro-ministro Alexander De Croo. Em suas casas, a polícia encontrou um arsenal macabro, dispositivos explosivos caseiros, esferas de metal para maximizar o estrago e até uma impressora 3D usada para fabricar componentes de drones-bomba. O plano era simples e letal: transformar um veículo aéreo não tripulado em uma arma de destruição. E o pior, esse não é um caso isolado. Nos últimos meses, drones não identificados têm sobrevoado bases militares, aeroportos e instalações estratégicas em toda a Europa, da Dinamarca à Lituânia, da Noruega à Alemanha. As autoridades suspeitam que Moscou, sem seus espiões tradicionais, esteja recrutando marginais, migrantes e até adolescentes para missões de sabotagem. O perigo é real, e a palavra jihad já não é a única pista a seguir. Enquanto o continente se prepara para novas ameaças, Donald Trump volta a sacudir o tabuleiro geopolítico. Em uma coletiva ao lado do presidente finlandês, ele não poupou críticas à Espanha, acusando Madrid de ficar para trás, no compromisso de aumentar os gastos militares para 2% do PIB, meta que quase todos os aliados da OTAN já cumpriram. Eles não têm desculpa, disparou Trump. E então, como quem não quer nada, lançou uma provocação. Talvez seja a hora de reconsiderar a presença deles no bloco. Uma frase que ecoou como um trovão nos corredores de Bruxelas. Afinal, se até os aliados mais próximos estão sob fogo amigo, quem está realmente seguro? A verdade é que o mundo nunca esteve tão interligado e tão frágil. Cada movimento, cada palavra, cada míssil lançado reverbera em cadeia, afetando milhões. Enquanto líderes negociam nas sombras, populações civis pagam o preço. Mas há uma escolha a ser feita: podemos ser espectadores passivos ou agentes de mudança. Apoiar quem luta pela verdade, pela paz e pela segurança não é apenas um gesto, é um dever. Porque no fim das contas, a história não perdoa quem fecha os olhos diante da injustiça. E você, de que lado quer estar? A verdade é que essa confusão de narrativas não é apenas cansativa, é perigosa. Enquanto figuras no poder trocam versões como quem troca de camisa,
O mundo assiste a um espetáculo de incoerência que só beneficia quem lucra com o caos. Um dia, o impulso diplomático está morto. No outro, ressurge como fênix das cinzas de declarações contraditórias. E no meio disso, quem paga a conta? Sempre os mesmos, as pessoas comuns que acordam com notícias de sanções, ameaças e promessas vazias enquanto tentam viver suas vidas. Mas há algo ainda mais preocupante por trás dessa dança de palavras. Quando um propagandista sugere bombardear capitais europeias como se discutisse o clima, não é apenas um deslize, é um sinal. Um sinal de que a linha entre retórica e realidade está se apagando, e que o perigo não está apenas nas bombas, mas nas mentes que as justificam. E se essas ideias, hoje tratadas como bravatas, amanhã encontrarem eco em quem tem o dedo no botão? A história já nos mostrou como discursos inflamados podem se transformar em tragédias reais. Enquanto isso, em outro canto do mundo, uma mulher recebe um prêmio por lutar contra exatamente esse tipo de tirania. Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana, não apenas desafiou um regime que rouba eleições. Ela uniu vozes dispersas e provou que a resistência é possível, mesmo quando o preço é o exílio. Seu trabalho não foi reconhecido por acaso. Foi uma mensagem clara de que a democracia não se rende, mesmo quando os números são manipulados e os dissidentes são silenciados. E enquanto ela recebe a merecida homenagem, outros que prometiam paz em troca de concessões, ficam pelo caminho, lembrando-nos de que nem todo discurso de conciliação é genuíno. A questão que fica é, até quando vamos aceitar que a política seja um jogo de versões, onde a verdade é a primeira vítima? Apoiar quem defende princípios claros, transparência, justiça, liberdade, não é uma opção, é uma necessidade. Porque no fim, não são apenas prêmios ou declarações que definem o futuro, mas as escolhas que fazemos hoje. E cada like, cada compartilhamento, cada conversa difícil com quem pensa diferente é um tijolo nessa construção. A pergunta não é se podemos mudar o rumo das coisas, mas se estamos dispostos a tentar. E você, vai ficar só assistindo?